Aleluia! Irmãos, eu queria que você orasse junto comigo. Pai, muito obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia. Graças te damos por esse seminário poderoso. Você, Pai, é quem vai fazer todas as coisas. Nós veremos a tua mão poderosa se movendo no nosso meio. Um ambiente extremamente favorável a você, Espírito Santo de Deus. Nós cremos no teu agir, nós cremos no teu favor, e que será um tempo de crescimento na vida de todos nós. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Meus irmãos, eu começo com uma missão, que é criar um pavimento, criar um piso, um caminho para os outros que virão após mim passar. Então aqui a gente vai tratar de alguns princípios que talvez você já saiba. Se você souber, vai ser segurança para você ouvir de novo. E se você não sabe, então você fica sabendo. Vamos aqui. Eu vou pedir à mídia para me auxiliar, tá bom? Quando eu fizer assim, pode passar, aí você passa. Tá bom? Aí. Chris Vallotton fala: Deus quer falar conosco mais do que nós desejamos ouvir. Afinal, como um Deus que chama a si mesmo de a palavra, não iria querer falar com as pessoas. Irmãos, se Ele, o Verbo que se fez carne, Ele é a própria palavra, então Ele quer falar com você mais do que você quer ouvi-lo. É desejo de Deus se manifestar, trazer resposta aos nossos corações. Ok. Qual o propósito dos dons ministeriais? Essa é uma pergunta básica, antes da gente avançar para o conteúdo propriamente dito. Todos os dons ministeriais, que são 5 e você lembra deles, têm uma razão: aperfeiçoar os santos. Efésios 4, 11 e 12 diz: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, quando Jesus nasceu, havia um berço profético. Todo o Velho Testamento eram de profetas dizendo que o Messias viria, que o ungido viria, que o Cristo viria. Então havia tantas profecias fazendo um berço para que Jesus nascesse. Diziam que ele viria de uma virgem, diziam que ele seria salvador de toda a humanidade. Então todas as profecias criaram um berço para que Jesus nascesse. A unção profética preparou o caminho para Jesus vir a primeira vez. E essa mesma unção, querido, vai ficar cada vez mais forte, preparando a segunda vinda de Jesus. Então essa é muito comum a gente ver a unção profética aumentando no Ministério Verbo da Vida e em todos os outros ministérios. Os profetas, eles serão um dom ministerial extremamente importante para a segunda vinda de Jesus. Então é bom que você se prepare para ver mesmo essa unção aumentando no meio da nossa igreja e no meio de todas as outras igrejas. Profetas dos últimos dias, sou eu e você. Começou esse profeta dos últimos dias, no dia de Pentecostes. Leia comigo em Atos 2,17 o que está escrito: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os seus filhos e filhas e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Versículo 19: mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, isso começou em Pentecostes e até hoje está acontecendo no nosso meio. Essa palavra profética, ela está banhando a minha vida e a sua hoje, né? Que a gente vai profetizar, que a gente vai avançar, que quem invocar o nome do Senhor será salvo.
antes que venha o grande dia do Senhor. Então nós vivemos nos últimos dias. Nós somos a igreja do arrebatamento, meu irmão. Talvez você não tenha, eu não sei se você está ligado nas profecias e nos acontecimentos, mas muita coisa já se cumpriu. Jesus está voltando, está às portas. Talvez esse seminário profetize e nem termine, e a gente já esteja com o Rei da Glória arrebatados no céu junto com eles. Essa é a nossa ardente expectativa. Todos os dias a gente traz essa certeza ao nosso coração de que nós seremos arrebatados. Nós nos encontraremos com Ele nos ares. Aleluia! Malaquias 4:5 diz, fala sobre um dia específico. Diz assim: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse dia é o trono branco. O trono branco é o juízo final, onde as pessoas não terão mais como fazer a opção por Jesus, porque elas já morreram e agora serão julgadas. Não julgadas para ver se entram no céu ou não, mas julgadas para serem lançadas, infelizmente, num lago de fogo e enxofre. Então, esse é o lugar que a igreja não vai estar, que você não vai estar, que nenhum familiar nosso vai estar, e que a gente vai correr atrás de todas as vidas, para que elas não estejam nesse lugar. Porque esse lugar não é bom. O juízo final é um lugar ruim, porque todos que estão nesse lugar já estão condenados, irmãos. Então, nosso tribunal não é o trono branco, não é o juízo final. A igreja não passa por isso. O nosso tribunal é o tribunal de Cristo, que é um tribunal onde a gente tem recompensas por tudo de bom, por tudo de válido que a gente fez pela obra, pelo reino aqui nessa terra. Então, profetadas. Quero falar um pouco sobre isso. Irmãos, você já ouviu falar disso? As pessoas, às vezes, elas falam, e as profetadas? E a profetada? Irmãos, a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque existe o falso, mas existe o genuíno. Existe o que é errado, mas existe o que é certo. Então, você precisa ter cuidado para não estar julgando uma coisa de errada, quando na verdade ela é genuinamente de Deus. A gente precisa estar atento e sendo guiado pelo Espírito e sensível à palavra para entender o que o Senhor está falando. Em 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20, diz assim: não apagueis, não abafem o Espírito Santo, não desprezeis, não tratem com desprezo as profecias, não zombem daqueles que profetizam. Essa é uma instrução. A igreja não pode desvalorizar os seus profetas, porque é um chamado tão importante quanto os outros 4 chamados ministeriais. E é importantíssimo que os profetas sejam valorizados e que sejam incentivados a fluir nos seus chamados. É importante. Veja, você já percebeu que os falsários tendem a falsificar o que é valioso? Irmãos, você nunca chega num lugar e vai ver uma marca, um produto falso que não tenha um que é verdadeiro, que é muito valioso, que todo mundo deseja. Quem já viu falsificador falsificar um relógio? Eu tenho um desses, viu, irmão? Se você tiver um também, não pense que eu estou falando mal de você, não. Mas você já viu falsificando um MF, né? Que a gente comprou lá na banquinha, de R$10, R$20? Não, eles falsificam Rolex, Tag Heuer, sei lá, Tissot, porque a marca, quanto mais cara, mais os falsários chegam junto. Mas a gente não pode, e eu quero, vamos seguir, porque tem muita coisa. Eu quero, e antes de chegar nesses slides, falar sobre o que é falso, né? Ivanite, certa vez, ela comprou, e quem me conhece, eu conto todos os testemunhos dela, né?
E eu fico com os meus bem quietinhos. Mas Ivanite, certa vez, ela comprou num site que ela não sabia, isso faz muito tempo, ela não confiava muito, não sabia qual a procedência, e comprou um shampoo, né? Um shampoo da L'Oréal. Você sabe, você que é loura, natural, mulher, né? Como ela você sabe que tem que tratar dos cabelos, né? É o primeiro sinal que uma mulher é milionária, quando ela pinta o cabelo de louro. Aí ela comprou aquele shampoo, e aí naquele momento que ela começou a lavar o cabelo, ela já sentiu uma textura diferente, um cheiro diferente, isso na embalagem original, o cheiro diferente, e quando ela lavou, aí despertou a Elba Ramalho, né, que havia dentro dela. Irmãos, ela de uma vez por todas, ela disse, é falso. Mas por que é falso? Veio no tubinho verdadeiro, veio com selo, veio lacrado. Mas por quê? E como foi que ela soube que aquilo era falso? Provando, vendo, tocando. Então, irmãos, um filho de Deus sabe quando a profecia é de Deus e sabe quando ela não vem de Deus. Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo, que não nos deixa enganados sobre nada na face dessa terra. Então você tem um que vai te conduzir a ouvir, a ovelha reconhece a voz do seu pastor. No Velho Testamento, o Espírito de Deus vinha sobre reis, sacerdotes e profetas, que eram tidos como videntes. Eu sei que o pessoal ali da mídia, eles estão vendo só eu levantar a mão e passando, porque isso aqui não está passando não. Isso é só uma deixa para eles passarem. Vê, na Velha Aliança, eu quero que você lembre também, que na Velha Aliança o amor a Deus também era medido pelo ódio por aqueles que odiavam a Deus. Deixa eu te explicar melhor. Por exemplo, tinha o povo de Deus. Quando o povo de Deus odiava alguém que não tinha Deus como pai, aquilo ali de alguma forma agradava ao Senhor. Na Velha Aliança era assim, quando, por exemplo, quando Davi saía nas suas cruzadas, né, nas batalhas, quando os reis, Saul e tantos outros saíam, e eles matavam o exército inimigo que não consideravam a Deus, não adoravam a Deus e tudo, aquilo chegava como adoração e louvor. Então, na Velha Aliança, a gente via coisas que na Nova é totalmente diferente. Inclusive o chamado profético, ele foi totalmente reprogramado. O profeta na Velha Aliança, ele guiava o povo de Deus, ele era a boca de Deus e falava para conduzir o povo aos lugares que Deus queria. Já na Nova, não. Na Nova Aliança, nós somos filhos de Deus e somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Os profetas, eles podem nos ajudar e muito, mas eles não guiam mais a mim e a você. Agora a palavra é quem nos guia, é o Espírito Santo quem nos guia. Mas os profetas podem nos ajudar, querido, com palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, palavras proféticas, para trazer uma realidade muito diferente para as nossas vidas. Vê, hoje, na Nova Aliança, o profeta é como uma porta. Ele abre a porta para que a gente entre no reino de Deus. Antes, ele era como uma muralha, impedindo que as pessoas passassem. Mas hoje não. O chamado profético, a unção profética, ela abre a porta da graça para a humanidade passar. O profético comunica o amor de Deus para as pessoas e reconcilia os seus corações com o Pai. Hoje, o chamado profético, ele flui em amor, irmãos, mas num amor tão especial, tão profundo, que ele não abre mão de nenhuma vida. Talvez, eu ouso dizer isso, que talvez seja um dos chamados que mais se compadece das vidas, é o chamado profético. O chamado profético, a unção profética, o profético, ele vem para salvar, para cuidar, para trazer as pessoas para o amor de Deus. Hoje os profetas têm uma grande missão, apresentar o amor de Deus. E ele não desiste de ninguém, pelo contrário. Isso aqui é uma mina de ouro, vê, né? É só barro e pedra.
e um buraco aí no meio do nada. O chamado profético é mais ou menos isso. Ele entra num lugar que aparentemente só tem terra, lama, pedra, nada de valor. Ele entra para procurar ouro. Ele entra para procurar vidas preciosas para Deus. Por exemplo, olha aqui, isso é uma pepita de ouro. Irmãos, o profeta, ele olha e vê o valor de uma pepita, mesmo com tantas imperfeições, com outro material sem valor pregado nela, barro, terra, vem tanta coisa que não é valioso, mas aí dentro tem ouro, é uma pepita, potencial. O profético consegue reconhecer nas pessoas que às vezes o mundo não dá nada, mas ele olha e diz, é grande valor, é de grande valor. Deus tem algo extraordinário na vida dessa pessoa, porque ele consegue ver além das imperfeições, além dos limites que aquela pessoa tem. Ele não vê o presente dela, mas ele vê ela lá na frente. A unção profética projeta a visão da igreja para olhar para frente e não para o atual. E aí começa um trabalho de purificação dessa pepita. E aí vem pressão, irmão. Vem fogo, e não é pouco não. Para separar o que é de valor do que não presta. Do que é pedra, do que é barro, do que é... Tem que extrair o ouro, que é a essência da pessoa. A essência. Deus, ele pega você como uma pepita bruta, mas vem fogo sobre você, irmão. Você está pronto para a pressão? Porque Deus quer tirar o que não tem valor na tua vida e deixar você puro, santo, só o que é de valor, só o que é dele. Mas vem fogo, e vem, aí você pode dizer, aí vem fogo, eu não quero, eu vou sentir dor, Não, irmãos, porque o fogo de Deus é um fogo de amor. É o fogo do amor do Pai, é o amor ágape, vindo, cuidando de você. Aleluia! E aí fica as pepitas, né? Mas aí, aqui está só o ouro, saiu a parte que não tinha valor, mas aqui ainda tem muito trabalho para fazer, irmão. E aí vem, depois do ouro in natura, aí as pessoas fazem barras, fazem relógios, colares, joias. Mas para chegar nisso aqui, ó, teve que alguém entrar num buraco escuro, cheio de lama de pedra, com um picaretazinho na mão, e tu procurando isso aqui, que todo mundo dá os olhos da cara, às vezes, para ter uma peça dessas. Sabe o que é isso? Unção profética. A unção profética indo ao inferno e tomando das mãos do diabo vidas que o Senhor tem grandes planos e projetos para ela. Então, irmãos, a unção profética, a unção do Senhor, o profético está para não desistir de ninguém. Ninguém vai ficar para trás, ninguém. Irmãos, o ministério dos últimos dias são esses que a gente vive hoje. Somos chamados para profetizarmos, tanto para cristãos como para não cristãos, de tal forma que as palavras proféticas possam ajudá-los a terem uma visão da nobreza impressionante que muitas vezes está adormecida no coração das pessoas. Você sabia que tem pessoas que são extremamente valiosas, mas elas não sabem, e a unção profética está para despertar ela desse sono e dizer a ela quem ela realmente é em Deus. Tem muito gigante em Deus que está se sentindo um nanico. Tem muita pessoa que é rico, que está se sentindo pobre. Tem muita gente que já é sarada, mas que está se sentindo doente. E a unção profética vem revelar quem eu e você somos em Deus. A unção profética, o profético, vem dizer quem realmente nós somos. E isso é poderoso demais, irmão. Sabe, algumas pessoas dizem, olha, a gente não pode falar muito bem das pessoas não. Porque quando a gente fala que ela é maravilhosa, que ela é poderosa, que ela é rica, que ela é próspera, o ego dessa pessoa vai inflar.
E ela vai ficar vaidosa, orgulhosa, pode até se desviar. Não elogie não, irmão. Você já viu alguém repreendendo quando você vai elogiar alguém? Não elogia não, que vai ficar soberbo. Vai ficar... Vai não, irmão. Sabe por quê? Porque quando você elogia a obra de Deus, você está elogiando o próprio artista, aquele que fez. Quando você chega e diz, glória a Deus pela tua vida, tu é poderoso demais, tu é uma bênção, tu é... Irmãos, a pessoa tem que ouvir, sabendo que não é ela, mas é Deus através dela. A unção profética nos faz humildes, menos de nós, humildade, mas a humildade perante Deus não degrada a obra da criação de Deus. Você não precisa se anular, ou dizer que você não é. Teve uma vez que, eu estou correndo, mas você está me acompanhando, né? Porque o tempo está ali e eu quero concluir tudo que eu preparei. Mas, irmãos, certa vez o pastor Edilson chegou para mim e disse desse jeito. Isso a gente lá em Alegrete, há muitos anos atrás, uns 10 anos, sei lá. E ele chegou para mim e disse desse jeito, Jordane, essa é a obra do seu apostolado. Aí eu disse, não, que é isso? Não. Eu fiquei avexado e quis ser humilde, falso, mais falso do que uma nota de R$30. E com uma falsidade que eu não sei como foi que surgiu, carne. E eu comecei a dizer, não, que é isso, querendo ser humilde. Só que humildade não é isso não, irmão. Humildade não era eu dizer, não, quem sou eu? Quem sou eu? Não, humildade era eu dizer, amém. Deus fez grandes coisas através de nós. O Senhor tem sido fiel e tem sido maravilhoso. Era para eu ter pego essa palavra, me agarrado com ela e ter dado glórias a Deus. Mas eu não precisava me rebaixar para Deus crescer através de mim. Não, Deus não quer me anular. Deus quer exaltar a minha cabeça. Ele quer encher o meu cálice até transbordar na presença dos meus adversários. O Senhor não quer que você se sinta coitadinho para Ele ser glorificado na sua vida, não. Ele quer que você se sinta merecedor de tudo aquilo que Ele está fazendo na sua vida. E, irmãos, isso não é soberba, mas isso é para Deus ser glorificado através de mim, de você. Sabe, irmãos, Deus não é glorificado quando vê um filho seu maltrapilho, mendigo, pedindo esmolas de casa em casa. Não venha me dizer que Ele é glorificado assim, não. Ele é glorificado quando a gente é suprido, quando a gente tem o que comer, tem onde morar, tem o que vestir. Aí Ele é glorificado. Amém? Irmãos, todas as vezes que diminuímos a nós mesmos, estamos falando mal daquele que nos criou, a sua imagem e sua semelhança. Humildade não é diminuir-se, mas exaltar a Deus. Irmãos, profetas, existem níveis, busca e maturidade. A exemplo, níveis de profetas. Pode passar. Busca, pode passar mais uma vez, e outra, por favor. Pronto. Níveis de profeta. Existem profetas que são chamados para a igreja local. Existem profetas que são chamados para uma cidade. Existem profetas que são chamados para uma região. Outros para um país e outro para as nações. Então, todo profeta é igual? Não, irmão, existem níveis de unções proféticas que se manifestam em cada pessoa. Então, você pegar 20 profetas e achar que os 20 estão no mesmo nível, não, irmão, tem uns que começaram antes. E os que começaram antes podem estar um pouquinho mais à frente. Tem uns que já têm uma busca diferenciada. Tem uns que leem mais, que oram mais, que se consagram, que congregam, que servem, que participam de eventos e têm boas associações. Por isso eles vão estar mais fortes, tocando em unções especiais, por causa da sua busca. E já tem outros profetas que também têm níveis diferentes de maturidade. Tem profetas que são bebês, tem outros que são meninos, tem alguns que são adolescentes e outros que já são homens
feitos. Então você está vendo que nesse quadro eu percebo que se eu tenho 30 profetas na igreja, os 30 podem ser diferentes um do outro. Mesmo sendo o mesmo chamado, mas um pode ser diferente um do outro. Amém, querido? A voz profética se manifesta para fortalecer, ajudar, cuidar, proteger, organizar, corrigir e trazer para mais perto as pessoas, os irmãos, do propósito, da visão. Irmãos, eu quero te perguntar uma coisa, e eu queria que você fosse bem sincero, né? Queria que ficasse, olha, você vai ficar em pé, se isso aconteceu com você. Você que, é uma coisa pessoal, é minha, mas você que é ministro dessa casa, ou você que é próximo a mim, que você que está perto de mim, e o meu chamado é um chamado profético, eu sou pastor e profeta. Quantos daqui já foram, por estar perto de mim, já foram corrigidos por mim? Já receberam palavras proféticas de correção? Fica de pé. Quem já foi corrigido por mim? Por WhatsApp, por quando você desceu do púlpito, quando você... Aleluia! Irmãos, sabe que tem muita gente que é corrigido pela unção profética? E a unção profética, ela vem para isso mesmo, para edificar. Essa é a profecia: motivar, edificar e exortar. Irmãos, mas a gente não pode, querido, e eu te peço, não cale a voz profética na igreja. Provérbios 29:18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, as instruções, esse é feliz. Irmãos, se os profetas começarem a falar e você começar a ficar com raiva, ressentidos, quando eles te corrigirem, sabe o que vai acontecer? Eles não vão mais falar. E profeta calado é problema. Profeta foi colocado na igreja, foi para falar, querido. E não só o profeta. Os 5 dons ministeriais estão para a edificação do corpo de Cristo. Todos têm que falar. Mas agora, imagina você numa igreja Verbo da Vida, que tem um pastor, que é o pastor Galeno, que é pastor e profeta. Aí você arrumou, viu? Agora você está aprumado. Sabe por quê? Porque além da unção pastoral, que vem forte para apacentar o rebanho, ainda tem a unção profética para motivar, para exortar e para consolar. Então, nem se preocupe, querido, que você vai ser inúmeras vezes ensinado, corrigido, aprumado, desentortado, e por aí vai. E você não pode achar ruim, irmão. Dê glória a Deus, porque o Pai ama. Por isso que Ele corrige. Você pode dizer comigo, diga: eu sou filho, por isso que eu recebo correção. Irmãos, às vezes a gente que é profeta, a gente fala, as pessoas têm vontade de sair, porque elas se sentem agoniadas com o que o profeta fala. Porque ela acha que aquilo, o que é isso? Porque é um confronto com a palavra. Mas, irmãos, o profético não confronta você. O profético confronta atitudes erradas que talvez eu e você estejamos cometendo. O profético, ele não nos quer mal. A unção profética não está para nos humilhar, tirar coisas de nós, mas está para nos adornar para o grande dia do casamento, das bodas do Cordeiro. A unção profética é como um míssil nuclear nos planos do diabo na vida dos irmãos. Irmãos, fica ligado que, pode passar, que a unção profética, as palavras proféticas, é como se o diabo jogasse algo, uma armadilha na alma do irmão.
E aí vem uma palavra e bum, destrói aquilo ali. Os profetas foram chamados para destruir as obras do diabo. A unção profética, ela é dinamite no inferno. Nós precisamos amar a unção profética quando ela se manifesta na igreja. E você está vendo que ninguém está correndo, ninguém está pulando, chorando, sorrindo, caindo, ninguém está... Mas a unção profética está aqui. E vai estar em todo tempo, porque ela se manifesta também no ensino. Ela se manifesta também na brisa suave, como também se manifesta nos grandes vendavais. Então, a gente só precisa estar conectado com aquilo que Deus quer fazer. Irmãos, os profetas têm unção para julgar as profecias. Em 1 Coríntios 14, 29 diz assim: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Irmãos, é muito fácil você ser criticado, vou colocar entre aspas, ou julgado, quando você está perto de um profeta. Mulheres que são casadas com profetas têm só a graça na vida delas, né, Ivanite? Só a graça, irmão. Porque o profeta, muitas vezes, não é esse anjo de candura, não. Só é a carinha, ó, de gente boa. Mas se você ficar colado perto de mim muito tempo, você vai ver que a gente vai começar a dizer: faz isso, faz aquilo, ei, se ajeita, ei. Aí você vê, cara chato. Ei, mas eu não era chato. Passei a ser quando? Quando você ficou perto. Quanto mais a gente se aproxima, mais a pressão e o arroxo é bom, irmão. Mas eu vou te dizer, quando você estiver sendo arrochado, a pressão, dê glória a Deus. Porque isso aí vai estar forjando um caráter em você, de um homem, de uma mulher forte, inabalável, valente, corajoso, pronto para grandes desafios, para voos altos. Tem gente que não quer se aproximar, porque acha que quando se aproxima é mais corrigido. Não, irmão, vai para perto, Você acha que era fácil andar com Jesus? Jesus a todo instante, querido, estava fazendo uma observação, uma correção, um ajuste. A todo instante Jesus estava moldando o caráter, ensinando o que era certo, abrindo os olhos dos seus discípulos. A todo instante, tanto que chegou um momento, eram tantos os momentos, mas chegou um que uma multidão não aguentou. Quem pode suportar essas palavras? E Jesus olha para os próprios discípulos e diz: e vocês não querem ir não? E Pedro disse: para onde iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna, de salvação. Fica, irmão, vem para perto, mergulha na unção profética. Vem para perto, vem para ambientes proféticos como esse. É bênção. E do slide passado, que eu não falei, os profetas, eles podem julgar as profecias, porque as profecias, elas podem vir tanto do Espírito de Deus, como do Espírito do homem, como de um espírito demoníaco. Então existe uma realidade espiritual e a gente precisa estar atento. Isso vem de Deus? Porque se vem de Deus, irmãos, vem recheado na palavra. A palavra testifica. A palavra e o Espírito testificam daquilo que está chegando. Vem de Deus. Pode vir através do espírito do homem. Sabe que às vezes tem pessoas que nos desejam tanto bem, que elas falam coisas para nós, mas não são inspiradas por Deus. É o espírito delas mesmas declarando sobre nós coisas boas. Mas aquilo não está vindo de Deus. Por exemplo, uma pessoa chega para você que está com planos de viajar, de ir embora, vou para Curitiba, vou para Florianópolis, vou para sei lá onde, para Passárgada. Pois bem, aí uma pessoa chega para você e diz: vai dar certo, vai lá, tu vai ser muito feliz, eu já te vejo lá. Isso pode não ser uma profecia, irmão, isso pode não ser uma instrução de Deus. Isso pode ser o bem-querer e o espírito do teu amigo, desejando tudo de bom para você.
Como é que você reconhece? Por causa do Espírito que está dentro, que vai testificar se aquilo vem do Pai ou se vem do coração do homem. E muitas vezes pode ser um espírito que nem é de Deus. Lembra daquele episódio com Pedro, que Pedro começou a repreender a Jesus, dizendo que ele não podia ir para a cruz, e Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás. Naquele momento, Pedro tinha dado ouvidos a um espírito que não procedia do Pai. Então a gente precisa estar atento, porque no mundo tem muitas vozes, mas essas vozes estão vindo de onde? É isso que a gente precisa julgar. Pode passar. Agora o profeta, ele não abre mão de ninguém. O profeta, ele vai atrás, segura e não abre mão de mais ninguém. Como a gente conhece um profeta, irmãos? Como é que um profeta pode ser? Sabe, eu costumo dizer, eu coloquei aqui, olha, terno, gravata, coloquei tudo que você pensar. Como é que você reconhece um profeta? Ninguém, irmãos, é reconhecido pelo chamado, pela aparência. Você não pode julgar que uma pessoa é pastor porque ela está de terno e gravata, não. Você não pode julgar que uma pessoa é crente porque ela está com o cabelo arrastando no chão, não. Você não pode julgar que uma mulher é santa porque ela está com um vestido largo, longo, não. Irmãos, todas essas coisas, a ordem e a decência, seguem a vida do cristão. Mas não é isso que caracteriza se a pessoa é chamada ou não, se é crente ou não. São usos e costumes, tradições, muitas vezes regras de igreja que precisam ser seguidas, mas eu quero que você entenda que nesse momento a gente reconhece é quando ele fala, quando ela fala, que deixa exalar o que está cheio o coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. A gente reconhece a árvore pelos frutos, são as atitudes. Eu preciso estar sensível, porque assim, tem até uma frase, se eu não me engano, foi Margaret Thatcher que disse, ela era primeira-ministra, não sei, da Grã-Bretanha, ou aquele Reino Unido, ali, Inglaterra, aquele povo ali. E Margaret Thatcher disse: se você precisar dizer que você é uma dama, provavelmente é porque você não é. Então eu vou pegar essa frase de Margaret Thatcher e vou trazer para cá. Se você precisar sair dizendo a todo mundo que você é profeta, provavelmente você não é. Porque quem é, não precisa sair dizendo que é. Eu sou, viu? Eu sou. Não, as pessoas veem e reconhecem a unção, os frutos. Aleluia! Todo profeta deve ensinar bem a palavra de Deus e pregar com embasamento bíblico e firmeza doutrinária. Irmãos, a gente precisa começar a entender que todo crente tem o ministério da reconciliação. Todos, eu e você. Esse é um ministério que Deus te deu. E existe uma unção profética para seguir esse chamado da reconciliação. Porque você sabe que a profecia, irmãos, quem profetiza não só são profetas, não. Você também pode profetizar. A Bíblia diz: buscai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profecia, o de profetizar. Porque aquele que profetiza edifica toda a igreja. Mas aquele que ora em línguas edifica só a si mesmo, salvo se tiver alguém que interprete, aí edifica a todos. Então, irmãos, se Deus manda a gente buscar o dom de profecia, então é porque qualquer um que está aqui pode ser usado pelo Espírito Santo de Deus através dessa unção profética. Se você obedecer, permanecer na palavra, se você for fiel, irmãos, a unção, ela vai te usar. E você vai estar falando no trabalho, falando com os amigos, falando nas redes sociais, falando aonde for. E você vai ser, muitas vezes, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, numa fala para alcançar o coração de pessoas. Isso é unção profética, reconciliando o mundo com Deus. Então, querido,
A nossa fala esse ambiente, cada vez mais ele vai ser encharcado de uma unção profética. Esse ambiente da igreja Verbo da Vida, de Araripina, cada vez mais vai se tornar um ambiente mais profético. Mas o que é um ambiente profético, Jordane? É um ambiente que motiva as pessoas a serem aquelas que Deus chamou elas para serem. O que é um ambiente profético? É um ambiente que corrige, que exorta, que traz para perto, que ajusta as coisas. Esse ambiente vai ser cada vez mais essa igreja. Sabe o que é um ambiente profético, irmãos? É aquele ambiente que há consolo, que as pessoas se preocupam uns com os outros. Cada vez mais nós estaremos ligados no amor de Cristo, como uma família andando em unidade. Essa igreja vai ser conhecida como uma grande família da fé. Não mexe comigo não, porque se mexer comigo, tem mais 500 pessoas aqui, comigo. Fora os anjos e Deus. Às vezes, uma pessoa chegou para mim, eu fiz um videozinho e eu estava andando. Eu estou com essa coisa, assim, às vezes, eu vou filmar andando, trazer uma ideia de movimento. E aí eu fiz um vídeo andando e uma pessoa chegou para mim e disse: olha, Jordane, por que você está andando só? Perguntou por Ivanite, perguntou por pessoas. Disse: você andando só dá uma ideia que você está tão sozinho, tão solitário. Aí eu disse: é porque você está vendo com os olhos naturais. Porque se você soubesse quem eu sou, você viria a multidão que estava atrás de mim. Ei, eu não ando só não. Você não anda só. Quem te vê só, te vê no natural e pensa: oh, ei, o céu está do nosso lado. O céu, irmão. Não é pouca gente não. Mas a unção profética, esse ambiente cada vez mais vai começar a criar uma liga entre mim e você, Cada vez mais a gente vai ficar mais ligado um ao outro, mais ligado. Irmãos, eu gosto disso aí. Eu acho que quem falou foi o pastor Diego. Não sei quem falou isso. Eu sei que eu estou falando agora em toda a pregação, como se fosse eu, mas eu não sei nem quem disse. Mas eu gosto daquela frase que disse: a gente não é um saco de batata. Porque um saco de batata dá para a gente separar as batatas. A gente é um purê. Não dá para separar as batatas quando elas são feitas purê, não, irmão. Aqui, nessa igreja, não é um saco de batata, não é cada um por si e Deus por todos, não. Aqui é todo mundo junto e misturado. Nós somos o corpo de Cristo, bem ajustados, juntas e medulas, andando debaixo de uma visão, para um propósito, encharcado de uma unção profética. E a unção profética vai começar a dar velocidade. A unção profética vai começar a te dar velocidade, irmão. Te prepara, porque você vai começar a fazer coisas que você não fazia antes. Você vai começar a ter ideias novas. Você vai começar a ser favorecido diante dos homens. Aleluia! Irmãos, eu fiquei feliz, porque a unção profética ela faz isso. Quando a gente começa a ficar meio cabisbaixo ou desanimado, a unção profética vem e nos levanta e diz: ei, lembra de quem você é. Lembra de quem você é. E naqueles momentos que você está dentro de cavernas, escondido com medo de gigantes, a unção profética chega e diz: valente, sai de dentro dessa caverna. Corajoso, gigante, sai daí. Sai daí, gigante. Sabe, irmãos, você não é o que as pessoas dizem que você é, e você não é muitas vezes aquilo que você vê no espelho. Você é o que a palavra diz a seu respeito. Você é o que Deus fala a seu respeito. Você é mais que vencedor. Você é luz desse mundo e sal dessa terra. Você é próspero em tudo aquilo que você faz, rico, porque Ele se fez pobre para te enriquecer.
Você é sarado, irmão. Você é curado. Você anda em saúde divina. A unção profética vai começar a te encharcar. E, irmãos, quando a unção profética começar a encharcar a minha vida e a sua, o que é que vai acontecer? Eu vou começar a dizer isso que te digo para todo mundo, com um dedo apontando. Não, irmão. A unção profética, ela vem para dar movimento, acelerar. Sabe o que a unção profética faz? Olha para aquilo que está morto, os ossos secos, e diz: viverão, 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 viverão. Levante-se agora, em nome de Jesus. Irmãos, eu fiquei tão feliz, agora, por uma parte, por outra não. Mas, às vezes a gente fica feliz por coisas certas e feliz por coisas que não são tão certas, mas é a vida. E eu confesso meu pecado para vocês, agora, aproveitando. Mas, sabe de uma coisa, irmãos, eu estava falando com uma pessoa aqui da igreja. Aí disse: Jordane, você conhece fulano? Eu disse: nunca ouvi falar. Ele que trabalha em tal lugar, e deu um endereço e disse quem era filho. Eu digo: não sei quem é. Rapaz, porque ele estava numa roda de conversa com mais de 20 pessoas, discutindo um assunto da moda. E esse menino te defendia. Ele chegava no meio e dizia, e batia e dizia: Jordane, dizia teu nome, como se fosse uma pessoa muito chegada. Eu digo: nunca ouvi falar. Sabe o que é isso, irmãos? O favor de Deus. Por causa da unção profética sobre essa igreja, pessoas que a gente nunca viu vão lembrar do nosso nome e vão dizer desse jeito: fulano. E a pessoa vai dizer: e tu sabe quem é? Sei não. Tu sabe quem é? Sei não. Mas me veio esse nome na cabeça. O Espírito soprando na mente das pessoas o teu nome. Viverão. Te prepara para as pessoas começarem a te favorecer. Te prepara para as riquezas começarem a correr atrás de você. Te prepara. Oh, viverão. 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 Vai viver. Vai correr. Secos viverão, 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 viverão. É tempo, é tempo. Igreja, igreja. É tempo de sair da caverna. Igreja, é tempo de levantar, pegar esse leito e andar. Igreja, é tempo de fazer coisas extraordinárias. Igreja, é tempo de fazer uma grande revolução na cidade de Araripina. A revolução do céu, trazendo o céu para a terra. Céu para terra, 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 céu para terra. Aleluia! Deus é bom.